Produção, a hora que precisar eu aviso vocês, viu? Eu quero trazer um ensinamento, daqui a pouco eu vou chamar vocês. Amados, para mim como pastor, não existe nenhuma ordenança maior do que essa que está em Mateus capítulo 28. Não existe nenhuma ordenança para a igreja maior e mais séria do que esta que está em Mateus capítulo 28, verso de número 18. Estas, amados, foram praticamente as últimas palavras de Jesus em terra. Foram as últimas palavras de Jesus em terra. E suas últimas palavras não foi de consolo, não foi para curar, não foi para libertar. As últimas palavras de Jesus foi uma ordenança, uma ordem que ele deixou para a igreja. E ele disse, aproximando-se, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele não falou mais nada. Então, amados, a igreja que não leva a sério essa ordem de Jesus é uma igreja falida. É uma igreja que não anda nos passos de Jesus. É uma igreja desobediente. Uma igreja que não cumpre esta ordem é uma igreja desobediente. E eu conheço, pela palavra de Deus, nós conhecemos que o desobediente não tem parte com Deus. Deus não se agrada do filho desobediente. Deus não se agrada da igreja desobediente. Então, é uma ordem que foi dada, amados, a igreja. Não pensem, muitos acham que foi falado para o pastor isso. É o pastor que tem que se virar. Não, amados, isso é uma ordem à igreja. Não é? E ele já havia dito, pouco tempo antes, olha na sua Bíblia, em João, no capítulo de número 4. João, capítulo 4. Verso de número 31. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos, pois já branquearam para a ceia, para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram também o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Há quanto tempo Jesus disse esta palavra antes dele ordenar a igreja? Quantos anos? Quantos dias, quantos meses se passaram dessas palavras de João até Jesus dar a ordem à igreja? Você tem na memória, pastor Leandro, quanto tempo mais ou menos? Entre uma palavra e outra demorou? Você tem, Toninho, uma ideia? Mas nós, pela lógica,
Nós percebemos aqui que o que o João escreve e o que Jesus falou, isso deve ser aproximadamente em meio a um ano e meio, mais ou menos. Então Jesus tinha falado isso para os discípulos: os campos estão brancos, é preciso fazer colheita. Não é? Os discípulos queriam que ele se alimentasse, que ele comia. Falou: eu não tenho tempo nem para comer. Eu não tenho tempo para comer. Por quê? Importa mais eu fazer a vontade do meu Pai. Importa mais eu obedecer meu Pai do que eu mesmo me alimentar. Amados, o que estamos vendo hoje é uma inversão na igreja. Estamos vendo hoje um pouco caso pela obra. Deixa para lá a obra de Deus, quando nós ficamos atrás de festas, atrás de tantas coisas. Não estou dizendo que não é para fazer, mas quando nós invertemos os papéis. Jesus, há 2000 anos atrás, ele disse: eu não tenho tempo nem para comer. Importa para mim fazer a vontade do meu Pai. É mais importante para mim obedecer meu Pai. Eu vim com um propósito. Eu tenho que ensinar, eu tenho que pregar. Olha aí o campo, olha quantas pessoas precisam ser ceifadas. Os campos estão brancos, mas não tem ceifeiro. Amados, e o que nós vemos hoje é o que nós estamos vendo a igreja, a realidade hoje. Quantas pessoas precisando ouvir, próprios irmãos nossos precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ser fortalecidos. E nós estamos aí preocupados com tantas outras coisas desta vida, estamos deixando a obra do Senhor. Jesus diz: eu vos digo, erguei os olhos, os campos branquearam. E ele disse: o ceifeiro recebe desde já a recompensa. O ceifeiro, irmãos, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Vocês lembram, quarta-feira, retrasada, dos talentos, das coroas? Jesus disse lá atrás: aquele que anuncia, o ceifeiro, aquele que vai pregar, aquele que vai ensinar, ele já está entesourando para a vida eterna. Amados, pastor Divancir, o que o senhor tem entesourado no céu? Adilson, o que você tem entesourado no céu? Qual é o tesouro que nós temos no céu? Amados, vocês estão aqui, graças a Deus, mas tem muitos que estão brincando de igreja, estão brincando de serem salvos. Não estamos preocupando com a vida eterna. Não, eu estou, vocês estão. Mas quantos que não estão preocupando com a vida eterna? Jesus está dizendo aqui que é importante nós nos preocuparmos com a vida eterna. É importante nós sermos ceifeiro. É importante nós pregarmos a palavra de Deus. E ele diz, não é? Vocês estão levando o tesouro para a vida eterna. Se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Se alegra o pai, se alegra o filho, se alegramos nós também. Que coisa maravilhosa, né? Tá. Aí nós perguntamos, né? Vamos lá para Êxodo capítulo 4, verso de número 10. Amados, eu gosto de amarrar a palavra de Deus. Amarrar a palavra de Deus, está amarrado. Êxodo capítulo 4. Nós estamos aqui em Êxodo capítulo 4. Nós estamos diante de um chamado. Nós estamos aqui diante de uma pessoa que foi chamado por Deus para uma missão. Moisés havia sido chamado por Deus para uma missão.
qual era a missão de Moisés? Jânio, qual era a missão de Moisés? Olha que coisa maravilhosa. A missão de Moisés, Juninho, era tirar o povo do Egito, que era escravo no Egito. Tirar o povo que era escravo no Egito. Esta era a missão de Moisés. Todas as pessoas que não são salvas são escravas do Egito, que nós, não é, intitulamos mundo. O mundo hoje representa o Egito. As pessoas que não são salvas, que estão no mundo, estão no Egito, escravizadas do reino do diabo. Faraó, o diabo representa Faraó, Faraó representa o diabo. Então hoje, não é, o mundo é o Egito e o diabo é o Faraó. E as pessoas que não têm Jesus, eles estão, não é, sendo escravizados, ou não é? O alcoólatra não está escravizado no álcool por Satanás? O que fuma maconha não está escravizado? O que adultera não está escravizado pelo diabo? Então, como Deus deu uma ordem a Moisés, Jesus deu uma ordem a nós. Deus na velha guarda, Jesus na jovem guarda, para nós, para a igreja. E quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, o que é que Moisés disse para Deus? O que foi? Olha, eu não vou ler tudo porque eu tenho algo importante a passar a vocês, não é? Mas houve ali uma conversa entre Deus e Moisés. Mas no verso 10, então disse Moisés ao Senhor. Olha o que Moisés disse ao Senhor: eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele estava dizendo, eu não sei falar. Quem sou eu para ir lá no Egito, falar com o Faraó e tirar aquele povo acreditar em mim? Quem sou eu? Eu não sei falar. É muito, como nós hoje, eu não sei pregar. Eu não sei pregar, é o que nós ouvimos quando nós falamos, você vai na casa fulano de tal, você vai levar o evangelho, você vai levar o projeto Obed-edom, e dão uma revistinha na mão, você vai, ainda que você leia, mas você vai levar o projeto Casa de Obed-edom. A pessoa até quase que desmaia. Eu não sei falar, pastor. Ô louco! Eu não sei. A mesma resposta de Moisés. Eu não sei falar. O que foi que Deus disse para Moisés, Toninho? Verso 11. Nem a Bíblia ele abriu. Continua. Ô amado, você que fala eu, Deus está falando, vai. Quem foi que fez a tua boca? Quem foi que fez a tua língua? Quem que lhe deu voz? Foi o que Deus disse para Moisés, é o que Ele disse para você hoje. Quem que fez a tua boca? Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu falarei por ti. Amados, nós não temos desculpa para pregar o Evangelho. Nós não temos desculpa para não pregar, para não falar de Jesus. É Ele, é por Ele, é para Ele, a capacidade é dele. Não há desculpas. Porque Moisés ainda quis retrucar com Deus. Moisés ainda quis argumentar. O Senhor falou, vai pois agora. Vai agora. E eu serei com a tua boca. E te ensinarei o que hás de falar. O que você tem que falar. Amados, aquele tempo não tinha Bíblia.
Aquele tempo não tinha a revestinha do Obed-edom. Aquele tempo não tinha o Google para procurar estudo. Aquele tempo não tinha papel. Hoje nós temos muito mais recursos do que Moisés tinha. Hoje nós temos o Espírito Santo. Temos tudo em nossas mãos. E nós ainda ficamos dando desculpa, eu não sou capaz. Eu não posso. E Moisés, no verso 13. Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos eu. Olha, presta atenção no verso 13. Não é o que você fala? É o que você fala. É o que todos falam. Ah, Senhor, ah, pastor, envia aquele que has de enviar, menos eu. Eu não, manda o outro. O outro fala melhor que eu. Verso 14, Toninho, o que aconteceu? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Está vendo? Está vendo? Olha aí. Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também irá ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Continua. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão com que farás os sinais. Amém, irmãos? Não tem desculpa. Ô, Lázaro, o homem ficou bravo. O chefe ficou bravo. Deus ficou bravo. Quem que é o Arão na nossa vida? Muito bem. O Espírito Santo. Ou nós não temos o Espírito Santo, ou nós menosprezamos a pessoa do Espírito Santo em nós, quando nós ficamos procurando desculpas. Das duas, uma. Ou eu não tenho o Espírito Santo, ou eu estou menosprezando a pessoa do Espírito Santo que está em mim. Essa semana, ontem, eu precisei de um pregador para pregar num lugar aí. E aí a gente começa a olhar na lista de membros da igreja. Quem pode pregar, quem vai, quem não vai. Hein, pastor Leandro? Misericórdia, né? Quem vai, quem não vai. Sabe quem foi, Juninho? Quer saber? Quem se batizou no penúltimo batismo. Ele foi. E não falou não. A hora que eu falei, eu preciso que você vai pregar. Lá na igreja assim, assim, tal, tal. Ô pastor, só vou falar com o pastor tal, se ele me liberar, eu estou indo. Ô amado. Ô amado. Sabe como eu comecei a pregar? Eu não esqueço até hoje. Eu era ainda jovem. E nós tínhamos o bom costume de fazer. Tínhamos, por isso que essas coisas me animam a fazer isso. Nós tínhamos o bom costume de fazer culto nas casas. A irmã Célia deve lembrar, o irmão Dorival Stefano morava aqui, perto perto da rodoviária, e eu me lembro que o culto era na casa dele. E eu não esqueço até hoje a mensagem que eu preguei, a primeira pregação minha. Pastor Claudecir, irmão Dorival, o culto é na casa do Dorival Stefano, meu xará. O seu xaradeiro, você vai lá. Eu? Você? Tá bom. Você está mandando, eu vou. Esse é meu chefe. Não é? Sobre a autoridade do meu pastor, vocês têm que entender isso, gente. Sobre a autoridade do pastor de vocês, vocês podem ir sossegado. Ele está dando cobertura. A responsabilidade é dele. Se ele falar para você, vai, a responsabilidade é dele. Se você falar besteira, é ele que vai assumir
É Ele que vai responder. No mínimo, o menor castigo dele, sabe qual que vai ser, Nilson? Ele vai chegar aqui na minha sala e falar, mas também se foi mandar o Nilson, você não tinha outro para mandar? Esse será o menor castigo dele. Porque ele vai se ver com Deus. Então, amados, eu fui na casa do Dorival Stefano, num culto de quinta-feira à noite. Cheguei lá, me preparei, né? E abri minha Bíblia lá. Texto. O texto. O título da mensagem, somos árvores no jardim de Deus. A primeira mensagem que eu preguei, Nilson, temos que frutificar, porque senão, toda vara que não dá fruto, corta. E minha primeira mensagem, Célia, está lá em Mateus, esqueci onde está, sou ruim de números. Mateus, capítulo alguma coisa, versículo algum. Está lá, não é? Toda árvore que não der fruto, e eu ainda me lembro bem que eu falei, né? Quando o podador, o vinhateiro lá falou, Senhor, dá mais uma chance, eu vou adubar, eu vou podar, eu vou fazer isso. Se daqui um ano ela não der fruto, aí o Senhor. Eu me lembro muito bem disso. 30 anos se passou, gente. A minha primeira pregação. Somos árvores na floresta de Deus. E tem que produzir. Se não der fruto, se não produzir, ele faz o quê? Lázaro. Lança no fogo. Vocês não têm temor dessa mensagem? Somos árvores no jardim de Deus, na floresta. Toda árvore que não produz fruto, corta e lança no fogo. Amados, eu quero dizer que nós não temos desculpa diante do Senhor. Os campos estão brancos. A ceifa está aí para nós. Você sabe quem são? Vocês sabem, eu quero mostrar para vocês, sabe quem são hoje os pregadores da igreja? Sabe quem são os pregadores da igreja? Lázaro de Assis. Quem que é o Lázaro de Assis? Quem é? Alguém conhece o Lázaro de Assis? É o pregador da igreja. O Lázaro se converteu aqui, viu? O Lázaro não abria a boca. O pastor que veio de lá, quando laçou ele lá, o que vocês fizeram com o Lázaro? Estou certo, Fernanda? Certinho. Sabe quem é o pregador da igreja? Chama-se Gildo. Sabe quem é o Gildo? Quem sabe quem é o Gildo? Um ex-pai de santo que batizou no final do ano. Tem uma célula lá em Tatingui, um grupo pequeno lá em Tatingui. Sabe quem é o pregador da igreja? Chama-se Kátia. Quem conhece a Kátia? A Kátia tem uma célula lá na Figueira. Quem é a Kátia, Fernanda? Quando que você fez o Obededon? A Kátia recebeu o projeto Obededon o ano passado na casa dela. Ela está lá na Figueira pregando o Evangelho. Eu vou falar para ela não ir? É o Espírito Santo que faz. Sabe quem é o pregador da igreja? Pastor Leandro. Marcos Trino. Quem é Marcos Trino? Quem conhece o Marcos Trino? Você pode falar, ele não é pregador. Sabe, amados? Sabe quem é o pregador da igreja? Chama-se Adilcinho do Mercado. Quem conhece o Adilcinho do Mercado? Quanto tempo se converteu, Deus? 5 anos. Projeto. Sabe quem é o pregador da igreja? Daniel Diniz. Quem conhece o Daniel Diniz? Pregador da igreja. O que eu digo para os outros? Quem é que faz? O Espírito Santo. Aonde estão
os veteranos de 30 anos, 40 de igreja, são os que dizem, eu? Aquele menino lá, ó, eu batizei ele agora, tá vendo? Olha lá, olha que menino bonito. Eu sou homem, viu? Olha que menino bonito. Esse menino vai pregar já. Ele vai pregar. Amados, eu estou mostrando a vocês, a igreja, estou desafiando vocês. Os campos estão brancos. Vamos ceifar. Vamos colher. Vamos levar a palavra de Deus. Nós temos aí muitos familiares perdidos. Temos vizinhos perdidos. A hora se aproxima. O tempo está curto. Os campos estão brancos, literalmente. Nós precisamos dar um jeito nesse mundo, gente. Isso é avivamento. Isso se chama avivamento. Se mexer, pregar, levar a palavra de Deus. Oh, amados, não importa, quem dá o crescimento é Deus, não somos nós. O que você precisa é levar a palavra, você precisa falar. O que é? Joga semente. Quem é que dá semente? É Deus que dá semente. Deus te dá a semente. Ele te coloca na tua mão, é só você fazer assim, ó. Se você tiver sorte dela cair numa terra boa, mas não se preocupa, pode cair em cima das pedras, pode cair no espinho, pode cair na beira da estrada, pode, não tem problema. O importante é lançar as sementes. Se uma delas brotar, eu estou fazendo um viveiro em casa, de mudas, umas mudas ornamentais lá, cacau, que eu trouxe semente da Bahia, e eu estou fazendo um viveiro. Eu semeei lá uns 50 caroços de cacau. Até agora nasceu 2 só. 2 nasceu. Eu vou me alegrar com os 2 que nasceram, não vou ficar triste com os 48 que não nasceram, gente. Por quê? A palavra de Deus diz que uma alma que se converte, há festa no céu. Isso é avivamento. Então nós estamos aí, pode falar, pastor Dorival está dividindo a igreja. Estou dividindo a igreja. Mas é a divisão que multiplica. Vocês viram aí, ó, as pessoas que estão aqui são frutos de projeto Casa de Obed-Edom. Aqui está a aprovação de Deus. Ao Jânio lá. O Jânio, se o Marcos estivesse aqui, eu falei com ele hoje. Para entrar na casa dele, o diabo fechou a casa daquele moço lá, de uma certa forma, que o Marcos chegou em mim assustado. Pastor, pelo amor de Deus, não vou lá não. O homem é bravo. O homem é bravo. Nós batemos lá, aí ele viu que estava batendo, ele ergueu o som lá, ele tinha um som de pré-boy, ele ergueu o som lá que eu via no outro quarteirão, sumido lá. Falei, quarta-feira nós vamos orar, você volta lá. Lembra, Célia? Da casa da Sandra? Olha lá ele lá. Olha esse homem aí, cara. Esse homem aí, olha, eu sou obrigado a falar dele. Esse homem trabalha comigo hoje. Deus transformou a vida desse moço. Deus transformou a vida dele. Como transformou a vida do Jânio. Eu vejo esse rapaz dando glória a Deus em todo lugar, no trabalho. Pisa, martela o dedo, glória a Deus. Aqui, ó, observa ele dentro da igreja, ó, na hora do louvor. Observa lá. Uma benção. Sabe, amados? O que importa é ganhar almas. O que importa é evangelizar. Olha lá. A família dele, as filhas dele. O testemunho desse homem é tremendo. É tremendo o testemunho dele.
Aquele briguento lá atrás, olha lá, Deus. Vivia brigando no campo de futebol, eu não podia ver ele. Metido, só porque era bom de bola. Só porque marcou um gol no Corinthians. Metido. Vai lá. Ai, Jesus, né? Quem entende Deus, né? Eu não entendo Deus. Não, irmãos? Deveria falar isso domingo à noite, né, Devadir? Mas o Senhor tem pressa. Os campos estão brancos. Produção. A notícia do UOL para mim. Mostra para eles a notícia do UOL. De hoje. Notícia quentinha. Olha o que eu vi. O pastor é obrigado a ver notícias, viu? O pastor tem que estar informado. E Deus vai me avisar quando Jesus voltar, viu? Eu vou ficar sabendo. Olha lá. Vocês sabem o que é aquilo? Vocês não viram? Quem viu na internet isso? Ninguém viu. No noticiário do UOL. Então eu vou falar para vocês, depois vocês procuram ver. Pode deixar assim mesmo, querido? Deixa lá, deixa a imagem lá. Aquele ponto amarelo é uma estrela, uma pequena estrela, intitulada ROS 128. Já ouviu falar nisso, Leandro? Procura lá, é importante. É um pequeno planeta chamado ROS 128. Está 11 anos-luz de distância da Terra. E ela tem essa estrela lá. Olha lá como ela sobressai. Ela tem intrigado os astrônomos, os cientistas. Eles estão intrigados com aquela estrela. Eles estão preocupados com aquela estrela que apareceu agora, essa semana, que eles notificaram ela. Assim, ou melhor, o que eles ouviram? Eles ouviram um barulho, um som, foi captado um som que está vindo daquela estrela. Os aparelhos, os satélites, capturaram um som constante que vem daquela estrela. Sabe o que eles estão pensando? Que é um outro mundo. Eles estão pensando que é um outro mundo habitável. Estão falando nos alienígenas, isso, né? Os ETs. Eles estão achando que são ETs. Aí está o quê? Eu vejo a profecia de Daniel, a ciência. A ciência se multiplicando, olha lá, descobriram, acharam, estão captando o som de lá. Não é? Uma estrela anã vermelha, que eles denominaram ROS 128. É uma das mais próximas da Terra, que parece que tem vida. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá, gente? Será que não é a Nova Jerusalém? Será que não é a Nova Jerusalém? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Amados, eu não estou falando nada que é uma revelação, eu estou falando de mim. Quando eu falo de mim, você acredita se quiser, você não é obrigado a acreditar em mim, viu? Não precisa acreditar no pastor Dorival. Eu estou falando de mim, aonde eu fui, o que eu imagino, você não é obrigado a acreditar. Mas você pode pensar nisso. Eu quero dizer para vocês, eu não sou dono da verdade. A verdade está aqui, ó. A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse: a verdade é a minha palavra. A minha palavra é a verdade. Eu não sou dono da verdade. Sabe, amados? Mas em Apocalipse capítulo 21 diz assim: vi novo céu, vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira
também passaram, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Eu, conhecendo esse texto aí, você pode depois ler mais, eu crio na minha cabeça, na minha mente, que eu imagino que aquela é a Nova Jerusalém. Ué, se João viu há 2000 anos atrás, por que não pode ser? O que você me fala de Vanzir? Você acha que é também? Fala, pastor. Pastor é pastor também, viu? Às vezes é bobo que nem eu. Eu sou meio bobo. Porque é o seguinte, ó, haverá sinais no céu e nas estrelas. E a Nova Jerusalém, ela desce do céu, né? Se eles captarem o som, ela está a 11 anos-luz da Terra, está próximo. Aí é com a ordem de Jesus buscar a igreja, né? Depois fica mais próximo ainda, daqui até chegar o dia dela ser manifesta aos olhos de toda a humanidade. Sim? Fala aí, Leandro. Pode falar. Estamos compartilhando. A Bíblia diz que tudo vai pregar, nós, né? Mas se nós não pregar, como o pastor falou aí, o Senhor, até as pedras clamarão. E eu vejo a natureza também anunciando a vinda de Jesus. Pode ser, por que não? É a natureza anunciando aí os cientistas, dando oportunidade, e para que eles possam descobrir isso na Bíblia, como a gente está vendo aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Estamos em aula, gente. Estamos aqui aprendendo, compartilhando. Ninguém é dono da verdade, irmãos. Nós não somos dono da verdade aqui, viu? Tenho medo, não. Eu acho que não tem nada a ver. Porque depois, nós ainda vamos chegar passar pela tribulação, depois vai ser 1000 anos para depois aparecer a Nova Jerusalém. E os cientistas, se ela tiver já vindo assim, vão descobrir antes desses 1000 anos, mas muito bem antes. Aí fica fácil crer em Deus, né? Aí já não é mais crer, é pelo que está vendo, né? Então eu acredito que ainda não é. Eu, na verdade, não é que eu acredito que ela está vindo, eu acredito que é ela. Ela está já lá preparada. Não. Então, eu imagino que, não estou falando que ela está vindo, eu imagino, ela está lá plantada. E os cientistas viram agora que eles descobriram ela lá. Esse é o meu pensamento. Estou falando que ela está vindo, ela já está preparada. A Nova Jerusalém já existe. A nossa morada, ela já está lá, está pronta. Os cientistas descobriram agora, devido à ciência, eles encontraram agora. Não estou falando que ela está vindo, ela está lá, preparada. Então, amados, são sinais que Deus permite acontecer. Ele falou da ciência, para que o povo se converta, para que quem tem que se converter, se converta e se prepare. Tudo isso, essas notícias, me faz eu chegar mais perto de Deus. Essas notícias me levam perto de Deus, me levam à santidade. Não é que eu fico com medo, mas é uma coisa que me impulsiona a estar perto de Deus, porque eu não quero perder. É verdade. Existe uma nova morada, existe uma cidade santa, não é? E eu não posso ficar de fora. Eu não posso perder essa chance, irmãos. Aí vai reclamar o quê? Jesus vai, mas tantos sinais apareceram e você não creu? Você não acreditou? Sabe, amados, eu vejo que é hora. É isso que eu quero dizer para vocês. Os sinais estão aí. Existe, é verdade. A palavra de Deus é verdade, está ali. O que está em Apocalipse, capítulo 21, nós podemos contemplar, os cientistas estão vendo. Isso, 11.000 anos-luz, de distância da Terra. Isso.
Tem alguma coisa a ver isso? Eu não entendo disso, gente. Não que eu estou dizendo, pastor, que não seja, eu não acredito assim, que ela vai vir assim tão rápido, mas que é um sinal, pode ser um sinal. Foi bem dito aí, 11 anos luz, 1000 anos, foi bem dito. Oi? Pode. Deixa eu levar o microfone para você, porque você achou no Google? Porque tem gente que está ouvindo em casa, né? E o pessoal precisa ver. Leia para mim. O ano-luz é uma medida de comprimento que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Isso significa aproximadamente a 9,5 trilhões de quilômetros, explica o físico Charles Bonato, professor do Departamento de Astronomia. Então, quer dizer, é só uma distância, não quer dizer que está a 11 anos, que depois de 11 anos vai chegar aqui. Não, ela está a 11 anos-luz de distância, ou seja, é 11 vezes 9,5 trilhões de quilômetros da Terra. É número que não acaba mais. Está muito longe. Vocês já viram aí, né, que isso aí vocês sabem, né, que estão fazendo caravana já para ir para o espaço, né? Não é para a Lua, não, para ir para o espaço. Então, amados, eu vejo sinais. Agora eu quero passar, para a gente encerrar, o meu objetivo é despertar vocês para uma realidade que muitos não acreditam. É despertar a igreja para uma realidade que muitos não acreditam. Isso aí Não, é verdade, isso aí vai acontecer. Isso aí existe. Tá? E vão pensando aí, nós temos mais quarta-feira que vem, primeira semana de agosto, nós já vamos dividir a igreja. Vamos aí, vai vendo, não é? A casa de quem, pastor, queria fazer na minha casa, para convidar esse, eu queria, né, ter uma família lá que quer, e a gente vai sair, irmãos. Nós vamos pregar a palavra de Deus, porque temos visto a aprovação de Deus nesse trabalho. Vê que filme interessante que eu arrumei para vocês. Pode passar, queridos, agora. 15, 20 minutinhos, são 9 horas, acaba, a gente vai embora. Não precisa ficar preocupado. Pode marcar no relógio, Sejam 20 minutos. Bem-vindos ao Palavra que Ensina. Neste vídeo, aprenda como será o reino de Deus e a Nova Jerusalém. Depois que Jesus voltar, após o arrebatamento da igreja, seu reino de 1000 anos começará com a construção do templo de Deus. Esse templo foi descrito pelo profeta Ezequiel, no capítulo 41. Será a partir daqui que Cristo, o Rei, irá reger todas as nações, e todas as nações virão a este templo para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em Isaías, capítulo 2, versículo de 1 ao 4, está escrito assim: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear.
em Isaías capítulo 9, do versículo 6 ao 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos,
que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 10 a 21. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. E mostrou-me o rio puro, de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de lado do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, versículo 12 ao 14. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Querido amigo, você já ouviu falar do Evangelho da salvação? Sua salvação dependerá das escolhas que você fez nessa vida. A Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade, e ela diz que, sem ser salvo, não vamos participar
do reino que Deus preparou. Quem é Jesus Cristo? A Bíblia diz que Ele é a palavra de Deus. Foi Ele que criou todas as coisas e trouxe tudo à existência através da sua palavra. Ele é a fonte da própria vida. E Ele era parte de Deus, enviado à terra para nascer como o único homem perfeito, capaz de nos restaurar da nossa natureza pecaminosa. No livro de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Será que existe outra maneira de ser salvo, a não ser através de Jesus? A Bíblia diz em João, capítulo 5, versículos 11 ao 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, dessa forma, podemos observar que a palavra de Deus é muito clara e só em Jesus Cristo podemos ter a salvação. Jesus é a fonte da vida. Em João, capítulo 14, versículo 6, podemos observar que Jesus é o único caminho, a única verdade e também a vida eterna para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele nasceu, cresceu e morreu por você. Não perca mais tempo, abandone a vida de pecado e desobediência que você tem levado e aceite a salvação que Jesus te proporciona hoje. Peça perdão a Deus, coloque-se de joelho e faça a oração do arrependimento, pedindo para que Jesus perdoe todos os seus pecados. Diga a Ele que a partir de hoje você terá uma nova vida, andando nos preceitos de Deus e vivendo uma vida de santidade. Não permita que nada neste mundo venha tirar o seu lugar no reino de Deus. Abra o seu coração e faça parte da família de Deus. Deus abençoe a sua vida tremendamente. Se você gostou deste vídeo, amados, esse é o Evangelho. O Evangelho é isso. Nada mais que isso. É isso que precisa pregar, só isso. Nada mais do que isso. Agora, eu gosto muito daquele irmão, do Gildo, que você vai falar qualquer coisa para ele, eu tenho pressa, eu preciso aprender. É ou não é? Eu tenho pressa. Jesus tem pressa. Olha o que ele disse ali, não vou parar para comer. Importa fazer a vontade do meu Pai. Jesus tem pressa. O Gildo tem pressa. Não se escandalize comigo, eu sou o pastor de vocês. Eu tenho que dar conta da alma de vocês. Quem tem Facebook? Faz assim para mim, eu tenho. Uma tremenda de uma ferramenta. E o que me revolta é você ver crente, batista, assembleiano, presbiteriano, usando o Facebook, usando o YouTube, para ficar mandando vídeos que não edificam.
Como é que chama aquele cara que faz as sátiras das cidades? Alguém sabe? Irmão, eu acabei de ver agora. Estou falando, não é pecado, não vou zoar. É um rapaz, um canal de YouTube que ele faz sátira das cidades. Fez de Bariri. Isso. Você viu também? Fez de Pederneiras. Não foi legal. Mas o cara faz uma sátira. O pé vermelho, lá em Pederneira fala porta, tem o pé vermelho. Em Pederneira tem um que dança e faz assim. Em Pederneira não sei o que tem. Em Pederneira tem o bar do Santinho. Em Pederneira tem um motel no 6, tem uma festa, já sai da festa, vai para o motel. Você sabe o que me entristece, Juliana? É ver crente, irmão nosso, compartilhando estas coisas e não compartilhando um vídeo desse. Crente lavado no sangue de Jesus não pode perder tempo com essas bananeiras, com essas coisas frívolas. Nós não temos tempo para perder com estas coisas. Transmita um vídeo desse. Publique na sua página um vídeo desse. O que eu publiquei no Batista essa semana no Ministério Asaf? Coisas que edificam, gente. Coisas que trazem crescimento. Amado, sabe o que é o pior? Crente dando glória a Deus quando vê um vídeo daquele. Oh, irmão, aonde que nós estamos como igreja? Irmão que anda com a bandeja da ceia, compartilhando esses vídeos. Ministros, compartilhando esses vídeos. Nós não temos tempo. Jesus tem pressa. Deus deu sabedoria para o homem para criar uma ferramenta como o Facebook, como o YouTube. Deus deu a sabedoria para o homem, mas o homem, o crente, deixou o diabo tomar conta. Não é do diabo. O Facebook não é do diabo. O YouTube não é do diabo. A igreja entregou para o diabo. A montanha não é do diabo. A praia não é do diabo. A cascata não é do diabo. Foi Deus quem fez. O diabo não faz nada. Sabia que o diabo não faz nada? O diabo não tem inteligência para fazer nada. Ele pega o que está pronto e usa. E nós, como crentes, que deveríamos usar de um jeito, nós usamos para a desgraça. Compartilhe um vídeo desse. Não, Peter News, aquela coisa que está lá. Para quê? Para defamar a cidade? Horrorizar a cidade? Repito, nós não temos tempo para ficar atrás dessas coisas. Então, vai curtir lá, viu? Curte lá o vídeo de Pederneira lá. Vai lá. Põe aquela carinha de palhacinho, viu? Palhacinho, literalmente. Palhaço. Curte isso aí. Amém, irmãos? Eu sou o pastor de vocês. Ficar de pé. Senhor Deus, diante de fatos, sabemos que não há argumentos, Pai. Ó Deus, é a Tua palavra que nós ministramos, que nós ensinamos, que nós vemos, que nós ouvimos, o Evangelho cru, mas verdadeiro, o Evangelho nu como tem que ser, o Evangelho simples como tem que ser. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus, não temos mais nada que acrescentar. Não precisamos fazer nada, Senhor. Está aí a Tua palavra, Deus da glória. Pai, Pai, nos incomode a igreja, Senhor, para que propagamos a Tua palavra da maneira como o Senhor fez. Senhor, não temos que melhorar nada. Nós temos mania de querer melhorar as coisas.
O Senhor fez tudo perfeito, Pai. O Senhor fez tudo saudável. Oh, Senhor, e na nossa, esse querer melhorar, Senhor, nós estragamos tudo. Oh, Senhor da glória, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja. Aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra nesse ano, Pai. E o avivamento que nós queremos é este. Ó Deus, queremos ver verdadeiramente, ó Deus da glória, uma igreja vazia. Uma igreja vazia. Uma igreja vazia, Pai, é uma igreja que sai para pregar a Tua palavra. É uma igreja que vai de encontro ao perdido. É uma igreja que vai de encontro ao pecador, Senhor. É isso que nós queremos ver, Pai. A igreja na rua, a igreja pregando, a igreja evangelizando, a igreja buscando as almas que estão lá fora. E depois nós fazemos festa, Pai. Oh, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda. Oh, desperta-nos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. E aqui nós encerramos o Apocalipse de vez, viu? Encerramos nosso estudo. Até a próxima. Que Deus nos abençoe.